colocar limite, às vezes sem você perceber os outros estão fazendo você de gato e sapato, ou até com dificuldade de colocar limite entre os membros da sua família, mãe, pai, sogro, sogra, cunhado, irmão e assim vai. Ou com seus filhos, de colocar limite ali com eles, com seus amigos, empresa, em geral. Dificuldade porque você vai se sentir culpado, porque o que os outros vão ver, vão pensar de você. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos entender um pouco mais sobre limites, qual a importância deles e alguns princípios para começar a colocar em prática. Tá? Sou Matheus Morari, psicólogo, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Também sou hipnoterapeuta, utilizo a hipnose para ajudar meus pacientes e sou treinador de habilidades socioemocionais. E hoje vamos falar sobre limites. Vai chamando aí a galera. Vai chamando a galera. Enquanto eu estou enviando os links aqui, tá? Toda terça-feira, se não tiver nenhuma outra alteração, nós fazemos a live aqui no perfil. Essa live não vai ficar aqui por muito tempo. Eu deixo ela numa playlist não listada no YouTube. E para quem tiver interesse de ter acesso às outras lives, que já faz mais de um ano que eu estou fazendo, tem umas 90 lives já disponível. E se você consumir esse conteúdo, vai ser uma jornada de desenvolvimento pessoal, vai te ajudar e muito, com certeza. Enfim, se você quer ter esse conteúdo, basta você ir aqui no meu perfil do Instagram, ali na minha descrição, na minha bio, vai ter um link, você clica no link e vai abrir outros links. E basta você clicar lá no grupo para a reprise das lives, ok? Enfim, deixa eu encaminhar aqui. Pronto. E é isso, vamos falar sobre limites. Que é tão difícil de se ver. São poucas relações que eu vejo que os limites são claros e bem estabelecidos. Tá? Não é o comum, não. Diante da minha experiência clínica, diante dos meus atendimentos, são poucos. Seja no ambiente de trabalho, seja nos pais com os filhos, seja nos relacionamentos familiares, o negócio tá em risco. Tá? O negócio está em risco. A gente tem que perceber bem como colocar esses limites. Então, nessa live aqui, eu vou querer apontar para vocês, né, qual o contexto. Porque esse tema é amplo, dá para falar só sobre limites nos filhos, na criação dos filhos, só no casamento, só na família, só no trabalho. Mas eu quero adotar aqui os princípios, tá? E os conceitos básicos para ver a importância do limite e de como aplicá-lo no contexto do trabalho, relacionamento, crianças, na sua vida pessoal com você mesmo e na sua família, tá? Então é sobre esses pontos aqui que eu vou querer trabalhar com vocês, tá? Vai chamando o pessoal. Porque apesar de ser algo simples, vamos dizer assim, né, que eu acho que todo mundo sabe que é importante colocar limites, é quase que um instinto de saber que isso é bom, a maioria das pessoas não colocam ou tem dificuldade para colocar isso, tá? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso hoje. Com certeza esse conhecimento vai te ajudar. Deixa eu ver um negócio aqui. Quem está aqui, está me ouvindo bem? Como que vai o áudio? Tá tudo certo? Sai, mosquito. Então bora lá, gente. Esse conceito de limites, né, é aplicado em todas, eu acho que é uma lei natural, né?
É aplicado em várias maneiras, não só aqui no relacionamento e no desenvolvimento pessoal. Se for ver na própria natureza, entre os animais existe limite. Entre os chimpanzés existe grupos ali que são responsáveis por determinada área. Aquela área é daquele grupo. Se um outro grupo invade, dá pancadaria. Então, em todo reino animal, existe esse negócio de limite, onde é a minha casa, onde é o meu ambiente. Entre os municípios, entre os países, entre o Estado, tem limite para saber o que é o que, onde está o que, onde termina, onde começa o outro. Tá bom? Dentro das nossas leis, e qualquer lei, tá? Em qualquer parte do mundo, seja uma lei, como que eu posso dizer o termo, gente? Formal, que tenha papel ou não, ou uma lei intuitiva entre comunidades tribais que não tem nenhum papel, nenhum regimento, nenhum poder constituído, né? Aqui a gente tem a tripartição dos poderes, mas em qualquer sociedade tribal tem regras, tem limites do que pode ou do que não pode ser feito e quais as consequências daquilo acontecer. Tá funcionando. Então, esse é um princípio básico. E se você não está conseguindo colocar na sua vida, você está indo contra um princípio básico. Toda vez que você vai contra um princípio básico, tende a dar ruim para o teu lado. Tende a somatizar, tende a dar problemas e dar brechas para que outros prejuízos relacionais, emocionais vão aparecendo e se tumultuando e virando uma bola de neve. Tá? Você concorda com essa minha visão? Sim ou não? Faz sentido para você? Já tinha parado para pensar por esse ângulo? Então, me acompanhe aqui e vamos continuar vendo. Tá? Outra coisa, né? Então vamos... Quem me acompanha aqui na live sabe que eu vou falando conteúdos de uma maneira que se organizam, mas de uma forma de que, independente da hora que você chegou aqui na live, você consiga ter usufruto desse conteúdo, tá? Te ajudar de alguma maneira, tá? Veja se você tem dificuldade para estabelecer limite ou não. Pessoas com essa dificuldade tendem a pegar coisas que não é para você, tá? Pegando uma carga e reclamando de cansaço, de tudo é eu, né? As pessoas cobram demais de você, as pessoas exigem demais de você, você acaba pegando um monte de problema que não é seu. Isso às vezes pode ser mais recorrente em uma área, mas tende a repetir. É assim no trabalho, é assim em casa, é assim na família, é assim com os amigos, e assim vai. A pessoa, ela não tem muita habilidade de se defender, de se impor. Às vezes ela é abusada de alguma certa forma. As pessoas abusam, né? Fazem ela de gato e sapato. Diz sim quando ela quer dizer não. Eu quero falar não, mas eu acabo falando sim, tá? E isso você fica com uma sensação com a vida mais pesada. Você fica mais estressado e mais cansado. Então, será que não está sendo uma dificuldade de colocar limites? E o primeiro limite de tudo é o seu limite pessoal. É muito difícil conseguir estabelecer limites para o externo, para os outros, para meu filho, para meus colegas de trabalho, para minha família, se eu não olho para dentro e descubro quais são os meus limites. Se eu não tenho clareza disso, como que eu vou estabelecer essa normativa? Nós temos uma dificuldade de colocar limites. E o primeiro... O celular, ninguém te chamou na conversa. Então, primeiro de tudo, é o seu limite pessoal. O seu limite físico, até onde você é capaz, seu limite de tempo, seu limite de energia, seu limite de capacidade. Tem gente aí na família que resolve tudo da família, que tem que resolver coisa que... Ele não é advogado, mas ele tem que resolver coisa de direito. Ele não é médico, mas tem que resolver coisa de saúde. Ele não é motorista, mas tem que carregar todo mundo para tudo quanto é lugar. Ou seja, tem coisa que nem é da área dele, ele está pegando ali para resolver. Então, antes de tudo, se você não olhar para você e você não estiver respeitando seus limites,
Se você é só pauleira ali, trabalho e dever e fazer e se cobra e é perfeccionista, tem outras lives aqui para te ajudar sobre isso, mas enfim, se você fica só nessa frequência, você não se respeita, você não excede seus limites todas as horas. Ah não, amanhã eu vou comer no horário e não come. Ah não, amanhã eu vou dormir cedo e não dorme. Ah não, amanhã eu vou reservar um tempo para cuidar de mim, ter um lazer ou fazer atividade física e não faz. Ou seja, você está cagando para os seus limites, para suas regras. Como que os outros vão respeitar? Se você já está, né? Nem você se cuida, se valoriza, os outros seguem o mesmo barco. Então, antes de tudo, reconheça os seus limites pessoais. Tá? Outras coisas que vão dificultando ali as pessoas para estabelecer esses limites é medo. Tá? É o medo de se colocar, é o medo de se impor, é o medo de estabelecer limite. E é o medo de talvez de ser rejeitado, é o medo de ser mal visto, é o medo de magoar o outro. É o medo de ser mal compreendido, é o medo de ser punido ou penalizado. Mas tudo isso revela uma insegurança de si. Tudo isso revela uma fragilidade emocional. Tudo isso revela um ponto emocional que está sensível. Que via de regra tem mais a ver com você do que com o outro. Tem mais a ver com esse medo de rejeição, tem mais a ver com o senso de baixo valor, de incapacidade, tá? Do que qualquer coisa. Então você tem que ver que tem que cuidar disso para lidar com esse medo. Estabelecer limites, eu posso ser sincero, nem sempre é confortável. Vão ter algumas situações que é mais complicadas do que outras. Isso vai exigir do contexto, dependendo do contexto, das pessoas, vai ser mais difícil. Não estou falando que é algo fácil e você não está fazendo por frescura. Não, mas vamos entender que você é responsável por mudar essa parada, por mudar esse jogo. Tá? E se tem o medo, se tem esse quê emocional, é porque você tem que olhar para dentro e curar dessa ferida. E, por exemplo, quando a gente é adulto, esse limite faz a gente ser tratado de gato e sapato. Mas quando a gente é um adulto e querendo colocar limites para nossos filhos, essa dificuldade de colocar limites também vai dando várias brechas para essa criança desenvolver problemas comportamentais e emocionais. Porque por uma insegurança, por um medo de rejeição, tudo uma questão interna, eu tenho dificuldade de estabelecer as regras e de fazer com que essas regras sejam cumpridas. Entender até onde esse filho pode ir, entender até onde é permitido, até onde ele entra e até onde é ambiente do casal, até onde é coisa de adulto, até onde é coisa de criança. Tem família que se desunida. Não, gente, minha família é muito unida, mas de união não tem nada. É embolada. É um metendo o bedelho na vida do outro, é o filho que dorme na cama do pai, que dorme na cama dos pais, e que os pais que dão pitaco no meio das questões dos irmãos, dos filhos, é tudo uma emboleira só, que é até difícil saber a identidade de cada um, qual é o gosto e desejo de cada um. É até difícil saber quem foi que quis, quem puxa a frente. Geralmente tem um mito familiar, não vou entrar muito aqui, né? Geralmente quem dita as regras é o mito da família. Mas fica no embolada, nossa, minha família é muito unida. Não é unida não, gente. É embolada. Uma família unida, sinal simples de família unida, tá? É uma família que você pode dizer sim ou não com qualidade, com segurança. Que você diz sim ou não sem deixar de pertencer. Uma família que você pode existir como indivíduo, buscar suas necessidades, desejos, objetivos individuais, sem deixar de ser acolhido, pertencente, amado, pressionado no ambiente familiar. Agora, se o fato de eu me desenvolver da minha individualidade, da minha vontade, gerar tensão, gerar crítica, gerar um certo afastamento, se não é natural, não é gostoso dizer sim ou não, gera conflito, eu me sinto culpado, isso não é união, isso é embolamento. É embolamento. Tá? Então, e isso vai afetar na sua habilidade de colocar limite ou não, porque como eu sou terapeuta sistêmico, você me acompanha, você já sabe, todas essas habilidades começam a ser desenvolvidas, né, ou prejudicadas
lá na família, lá na infância. Tá? Muitas vezes é uma repetição de padrão que vem lá de avós até chegar em você hoje. Tá conseguindo acompanhar o meu raciocínio aqui? Tá entendendo? Então continua. Para a gente colocar limites, a gente precisa desenvolver a habilidade da gente se impor. Impor o meu ponto, impor o que eu gosto, o que não gosto, estabelecer a hora que eu vou fazer, se eu vou ou não fazer, impor. Só que isso também é mal visto. A pessoa que se impõe, via de regra dentro da nossa sociedade cultural brasileira, tende a ser vista como a grossa, a ignorante, a chata, a antipática, a metida. Gente, não existe uma pessoa de sucesso, com saúde física e mental plena. É difícil, mas é possível. Lógico que vão ter altos e baixos, mas enfim. Não existe sem você estabelecer limites. Sem você ser assertivo. E esse impor não é ser um boçal de grosso, não é ser um troglodita, não é ser um cavalo, uma cavala. Não é isso. Nem sempre a gente consegue. Eu entendo vocês, tá? Eu entendo. Mas não é isso. É se impor de uma maneira assertiva, educada, empática, mas sem ser feito de trouxa, de gato e sapato. Tá? Igual os filhos, eu tenho que me impor com meus filhos. Mas não ser um troglodita. Um boçal que só sabe que o filho, a única mensagem que o filho pega é medo de ser agredido, é medo de ter uma penalidade. Ele nem entende por que está acontecendo aquilo. Tá? Nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue, porque a gente está num processo, eu entendo isso. Tá? Mas a exceção não pode virar a regra. As falhas não podem virar o padrão básico. A luta tem que ser constante. E se tem um cansaço, Matheus, mas eu estou cansaço, eu não tenho energia. Eu entendo, mas talvez seja porque você não esteja respeitando seus limites pessoais e porque você também pode estar pegando problema e papel que não é seu. Não está conseguindo dividir as coisas, está centralizando. Está querendo controlar tudo, talvez? E quanto mais você controla, mais você perde o controle. Quanto mais você perde o controle, mais você quer controlar. E vira uma coisa linda, né? Acho que você sabe do que eu estou falando. Então, dizer não de uma maneira assertiva. Eu já fiz uma live aqui. Essa live foi boa. É uma das maiores lives que eu fiz de tempo, assim, né? Ela está falando como dizer não. Como conseguir dizer não. Olha, se você tem dificuldade e não assistiu essa live, você está perdendo tempo besta, viu? Porque está de graça ainda, né? Quem sabe um dia isso vira pago, né? E basta você entrar no link, fazer parte do grupo, entrar no grupo do WhatsApp e assistir a reprise, tá? E ela casa bonitinho com essa live de hoje aqui de limites, tá? Quando você não coloca limites, você tem uma alta probabilidade de ficar numa postura de vítima, ficar numa postura passiva e acabar sofrendo algum tipo de abuso, assédio, alguma coisa nesse sentido. Nossa, eu tenho que passar a música, né? E quando eu não coloco o limite dos meus filhos, eu acabo também prejudicando a vida deles, porque a vida tem limites, porque é uma regra natural, e se eu não treino eles para essa realidade, quando eles forem para o mundo real, que não vai ser a florzinha e o mundo de fadas que você está educando ele, vai ficar ruim pro lado dele. Não vai fazer bem para ele, não. Porque ele não vai aprender a seguir os limites e as regras, ele vai achar que isso não existe e vai quebrar a cara. Vai ser difícil e não vai ser fácil para ele lidar com isso. Tá? Então é importante estabelecer esse limite. Criança gosta de limite, criança gosta de ter regra, criança gosta de ter rotina, criança gosta de ter adultos previsíveis, porque o cérebro da criança precisa disso. Nosso cérebro natural adulto já precisa de previsibilidade. Uma criança, então, que é um cérebro que está em desenvolvimento, que está tentando entender os sinais à sua volta para saber como que ele tem que agir e se comportar, é muito sadio para eles ter uma previsibilidade, ter uma rotina, ter uma regra clara, causa e consequências claras, tá? Não ser um
tudo uma caixa de surpresa do que vai acontecer. Será que hoje está bonzinho? Será que não? Será que surta, hora não surta, hora corrige, hora não corrige? E aí isso gera ansiedade e outros problemas, tá? Deixa eu ver aqui. E os limites vão ser extremamente necessários para ficar nesse funcionamento saudável. O limite, ele é benéfico, ele vai oferecer aprendizado, tá? Para você saber sobre si, sobre o outro, do que pode, do que não pode. Ele oferece segurança. Imagine só, eu ter limite, eu sei que aqui dentro do meu ambiente eu estou seguro. Se eu cruzar esse limite e cair no território do inimigo, eu não vou estar seguro. Então, limites, de uma maneira geral, por vários aspectos, além de oferecer aprendizado, ele oferece segurança. Além disso, ele oferece harmonia. Se cada um está no seu quadrado, fazendo o seu papel, funcionando da sua determinada maneira, as coisas vão ficar bem, tá? O limite fortalece a empatia e também nos ensina a gerenciar o que está dentro das nossas capacidades para que as coisas fluam bem. Esses são os benefícios do limite. Então, diante de tudo isso, será que vale a pena você ficar tendo uma vida sem limite pessoal, sem limite para os outros, e todo mundo que não é você é os outros, e sem colocar limite para os seus filhos? Eu acho que não faz sentido. Eu acho que você tem que se virar nos 30 para conseguir executar, aprender mais e colocar isso em prática, tá? Porque a falta disso já está claro que não vai fazer bem, tá? É bom também a gente estabelecer, uma forma da gente estabelecer esses limites, começar, é pensar nas regras de conduta. Já tem algumas regras básicas, universais, do que pode e do que não pode, mas você pensar, se você fosse montar um código, uma constituição da sua casa, uma constituição da sua vida, de você com você mesmo, tá? Quais seriam as leis que você iria criar? Primeiramente para você. E lei envolve deveres, direitos e consequências, punições, caso aquilo não aconteça. Quais são as suas leis pessoais? Os seus princípios pessoais, tá? Que não devem ser quebrados, nem por você mesmo, tá? Não é fácil, gente. É difícil para mim esse limite pessoal, muitas vezes, tá? Às vezes é mais fácil colocar limite nos outros do que em mim mesmo. Mas é bom fazer essa engenharia reversa, de colocar na gente primeiro, tá? O limite também vai nortear o movimento das relações. Relações do trabalho, relações familiares e suas relações com seus filhos. Vai ter clareza de onde pisar e de onde não pisar. Dentro da sistêmica, tá? Uma família, e a família, eu estou falando da família nuclear, tá? Pai, mãe, né? Na verdade é marido e esposa, pai e mãe e filhos, se assim tiver filhos. Então esse sistema familiar, né, de família, ele tem 3 subsistemas. Começa com o subsistema casal, que é você no seu papel de pai, no seu papel de esposo e de esposa, que é uma coisa. Tem o sistema parental, que é você no seu papel de pai, você no seu papel de mãe e seus filhos no papel de filhos. E tem o subsistema fraternal, que é o irmão. As crianças no papel de irmão um com o outro. Os autores falam que a gente pode ocupar no máximo 2 e nunca 3. E tem que ter um limite, uma fronteira clara entre esses sistemas. Se é todo mundo embolado em todo mundo aqui, gera sintoma. Tem coisa que acontece no casal que os filhos não têm que saber. Tem coisa que acontece aqui no sistema filho que o casal não tem que saber. Então, o ideal, você é adulto, você está no sistema casal e você está no sistema parental, mas o fraternal é dos irmãos. Os irmãos que se zerem na porrada, que se briguem e que se resolvam. Quanto mais influencia na questão dos irmãos, mais conflito vai tendo. Quanto mais eu tendo evitar que eles briguem e tudo mais eu influencio alguns desajustes. Os filhos não podem estar embolados aqui na questão do casal.
Então, o casal, os adultos, ficam no sistema casal e parental, mas não no fraternal. O fraternal fica no questão fraternal e parental. O único sistema de comum entre ambos é o parental. Entendeu? Agora, quando essas fronteiras não são boas, não existem, é ruim. Outro problema é você casou, mas sua mãe, seu pai, cunhados, irmãos influenciam todo nos seus objetivos familiares, na sua rotina. Aí um dos cônjuges quer fazer um almoço de domingo ali ou de final de semana junto, mas mas a mãe já me chamou. Aí a mãe dá pitaco na educação dos filhos. Vira uma emboleira danada que não sabe colocar limite, quem é o papel de cada um, e todo mundo sabe de tudo. Isso é problema. Isso é um problema grande, tá? Então, a clareza que o limite traz é muito benéfico. Todo mundo gosta de viver num ambiente, numa situação que tenha clareza do passo que eu posso dar e até onde eu posso ir. Isso traz uma paz de espírito. Imagina eu podendo andar, porque eu sei que aqui está seguro. Eu sei que não vai ter nenhum acidente no caminho. Eu sei que não vai ter nenhuma ameaça, que não vai ter nenhuma bomba escondida onde eu pisar. Então anda com paz, serenidade. Agora imagine eu andando num lugar que pode vir tiro de qualquer momento, pode aparecer um cachorro, pode aparecer um bandido, pode ter mina espalhada no chão. Quando a gente não tem limite, quando a gente não consegue impor limite, ou quando o limite das outras relações da família não estão bem estabelecidos, a gente fica nessa tensão. Quando o filho não consegue identificar quais são os limites desses sistemas e do funcionamento desses adultos, ele se sente assim. E é lógico que ele vai estabelecer sintomas. E aí às vezes culpa a coitada da criança, mas o problema geralmente é casal. 90% das situações que aparecem com criança é o casal. Alinhando e resolvendo as questões do casal, a criança se beneficia. Por isso que, diante dos meus estudos e da minha corrente de atuação, só faz sentido atender crianças desde que venha a família inteira para um contexto terapêutico. Não que toda a sessão vai ser com a família, sendo que a maioria da parte seja. Mas nunca é só a criança, não. Todo mundo tem que estar envolvido, porque é o sistema que geralmente está causando malefício para essa criança. E essa dificuldade de colocar limite nos filhos, via de regra, tem a ver com questões pessoais desses adultos, desses pais, que não foram bem resolvidas. Às vezes é porque foram castrados demais, né? Ou seja, teve pais muito impositores, muito rígidos e não querem trazer isso para os filhos, não querem que os filhos sofram ou sintam o que eles sentiram e às vezes erram a mão e acabam afrouxando. Então, é muitas questões ali, o medo dessa rejeição, medo dos filhos não amarem, medo do filho, o que vai pensar? Ou até, mas se eu fazer isso, ele vai gostar mais da mãe, ou ele vai gostar mais do pai. Ou seja, todas as situações de fragilidade emocional, funcionamentos infantilizados, que dificultam a colocar esse limite. Por isso que tem que olhar para dentro de você primeiro, pai, mãe, se estabelecer primeiro, tá? Porque isso tem a ver com as queixas pessoais ou de uma questão de mau funcionamento no casal. E olha só que interessante. Vê essa frase para vocês se faz sentido. Limite é prova de amor. Se você ama o seu filho de verdade, não fique de lero-lero e frufruzinho e só beijinho, e abracinho, e elogio, e presente, e mimo. Não. Se você ama seu filho de verdade, o que ele precisa é limites. Mas eu tenho medo de traumatizar, eu tenho medo de executar. Ok, lógico que tem que desenvolver a forma certa. Mas é melhor ter limites que estejam sendo colocados ali e você esteja errando um pouco nesse processo, desde que você esteja com interesse de aprender e de se aprimorar, do que ter limite nenhum. Os malefícios de ter limite nenhum é muito maior. Se você quiser saber até um pouco mais sobre isso, cadê? Tem um livro aqui da Tânia Zaguri. É esse aqui? Não. Mas, gente, meu livro estava aqui. Tem um livro da Tânia Zaguri que o nome dele é Limites Sem Trauma. Aqui, gente, na minha cara. Essa é uma capa edição antiga, tem uma edição nova com uma capa diferente. Limites Sem Traumas. Então é importante você colocar esse limite nos seus filhos, mas tem que olhar para a questão pessoal primeiro. Quem ama, coloca limite. Quem não ama, deixa largado, tá? Pode ver.
situações ali de vulnerabilidade, de pessoas ali, de famílias de vulnerabilidade social, de pessoas ali, de adolescentes infratores, pode ver que o limite não está bem estabelecido. É aquelas crianças que popularmente, é até feio dizer, né? Parece um julgamento, mas é verdade. Sabe aquelas crianças largadas? Não sabe onde está, não sabe o que fez, não tem regra, é tudo assim, ó. O mundo criando, vamos dizer assim, né? E eu não estou aqui para entrar no mérito o porquê e nem julgar o que isso acontece, porque não faz sentido fazer isso nesse momento, tá? E é algo mais complexo. Mas o fato é que isso acontece. E isso é um sinal de falta de limite. E está associado à infração. Está associado a um problema social. Vocês tinham parado para perceber sobre isso? Então vamos continuar aqui. E é lógico que se você me acompanha, você já sabe o seguinte. Não é nada de limite de mais e nada de limite de menos. A gente tem que saber encontrar uma harmonia de funcionamento. A gente tem que se adequar a isso. Correto? A gente tem que ter um funcionamento pleno de saber a hora de dosar e a hora de dosar menos. E outro ponto, que eu repito, né, o que eu já disse no começo da live, que pessoas diferentes e situações diferentes vão exigir de nós posturas de colocar limites diferentes. Mas fique tranquilo aqui comigo na live, que agora eu estou quase terminando aqui a parte de conceitos, mas a gente vai entrar aqui em algumas ferramentas de como estabelecer esses limites, tá? De alguns princípios a serem seguidos para te ajudar a estabelecer esses limites, tá bom? Uma coisa que vai te ajudar a estabelecer esses limites é você ter clareza quais são os seus valores, quais são os seus princípios, seus objetivos e sua personalidade, seu jeito de ser. Se você não sabe disso, você não sabe o que você vai ensinar para o seu filho. Geralmente, para o nosso filho, a gente passa os nossos valores, aquilo que a gente acredita como verdade. Se depois, quando ele crescer, ele quiser ir por outro caminho, o problema é dele, mas enquanto estiver sob nossa responsabilidade de educação, a gente tende a criar com nossos valores, com nossos princípios. Deixa eu vir a porta abrindo, né? Você tá querendo a câmera, amor? Tá na minha bolsa. Você me traz água? Se tiver, né? Tem sim. E agora, se eu não sei estabelecer e nem reconhecer quais são os meus valores, eu já fiz uma live falando sobre isso, vai te ajudar, procura, entra no grupo e procura. Seus objetivos e seus princípios, como você vai estabelecer limite? Alguém te faz uma proposta e fere o meu valor inegociável? Opa, não, obrigado. Entendeu? Agora, se eu não tenho isso claro, eu vou romper esses limites toda hora. Se eu não sei meu objetivo, se eu não sei meu princípio, eu acho que vocês já entenderam, né? O que eu estou querendo dizer. Então, faça uma lista aí, coloque no papel quais são os seus princípios inegociáveis, seus valores, quais são os seus objetivos. Tá? Obrigado. Quais são os seus objetivos? Coloca isso no papel para você ter uma clareza maior sobre isso. Não deixa só aqui não. Anota. Anota. Tá? E isso vai ser um norteador para você saber até onde você pode ir. Até onde você vai permitir a sua família dar pitaco na tua vida. Até onde você vai permitir o que você está disposto a entregar de informação para ela. Gente, é que no Brasil a gente tem essa cultura de embolamento, né? E isso é mal visto, né? Nossa, você está falando de família? Então minha mãe não pode saber de tudo? Não, depois que você casa, sua mãe não tem que saber de tudo. Se você casou e tem mulher, é você e sua mulher a prioridade. Não é nem os filhos, é você e sua mulher a sua prioridade. Você e sua mulher sendo a prioridade e funcionando bem, os filhos vão bem, sua família vão bem, a sua vida vai bem. Tá? Agora, se você e seu marido, né, sua esposa, não estiver indo bem, os filhos vão mal, a família vai mal, sua vida vai mal. É simples de entender. Não é fácil de executar, mas é simples de entender. Tá bom? Então você tem que estabelecer esses limites aí com seus pais. Não é tudo que você vai partilhar, não é tudo. Às vezes vão falar alguma coisa, você tá bom, obrigado, e faz do jeito que você tem que fazer. Tá? Não é tudo que eles têm que saber da tua vida, não. Beleza?
Agora, o que você vai dizer, o que pode e o que não pode, aí é difícil, né? Não tem como te dar essa resposta. E outro ponto importante é você ser coerente. O que isso quer dizer? Eu não aceito bebida, vamos dizer assim, sei lá, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo que casa. Seus amigos lá te pedem para sair com você e aí falam, você bebe? Não, não bebo, não vou beber. Você estabeleceu um limite. Não, não bebo. Pode sair comigo, beleza, mas eu não vou beber. Não me force a beber porque eu não bebo. Só que aí tem outro momento ali, com outro grupo de amigos, que você bebe. E com o outro você falou que não ia beber. Ou você fala, principalmente com seus filhos, tá? Seus filhos têm um radar de incoerência tremendo. E na adolescência, o adolescente pega a sua incoerência e joga na sua cara. Porque a criança, ele aceita o faça o que eu te falo, mas não faça o que eu faço, tá? A criança aceita, o adolescente não. O adolescente vai ver a sua incoerência, vai querer esfregar na tua cara e jogar para cima, tá? Então a gente tem que aceitar, em algumas coisas a gente é incoerente e tem que ser o menos possível e alinhar com os nossos princípios e valores. Então, se eu estabeleço limite para os outros e não estou cumprindo os meus limites comigo mesmo, eu estou sendo incoerente. Então, o primeiro passo é eu cumprir meus combinados comigo, tá? Meu limite de tempo de tela, meu limite de fazer tal coisa, meu limite de trabalho, meu limite de lazer, meu limite de folga. Eu tenho que ter clareza e estabelecer isso, ter essa organização, tá bom? E você quer perceber quais são os indicadores de se eu tenho dificuldade em impor limites ou não? Se os limites estão sendo ultrapassados ou não? Porque, Mateus, às vezes eu não tenho clareza se realmente esses limites foram ultrapassados. Se eu estou com... Vamos entender aqui. Indicadores de que os limites estão sendo ultrapassados. Primeiramente, se você for colocar na balança tudo que você realmente faz, não está correspondente com o seu cansaço. Ou seja, veja aí todas as funções que são suas. Se elas não seriam suficientes para te cansar e você está cansado, é porque você está fazendo coisa que não é para você fazer. É porque você não está se reconhecendo, estabelecendo seus limites pessoais e para com os outros. Então, cansaço extremo pode ser falta de limite. Depressão geralmente é proveniente de cansaço, de falta de limites. Fibromialgia pode aparecer por falta de limites. Ansiedade pode aparecer por falta de limites. Doenças podem aparecer por falta de limites. Então, excesso de cansaço é um indicador. Ressentimento. Sabe quando você fica ressentido? Poxa, não devia ter aceitado, não devia ter falado, não devia ter feito. Será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? Lógico que tem que ver o contexto, tá? Mas ficar com esse ressentimento, esse peso às vezes na consciência, pode ser limites. Limites que talvez você cedeu do outro, limite que você não respeitou de si mesmo, tá? E o outro indicador forte de falta de limites é o desconforto. Se você está se sentindo desconfortável naquela relação, no seu trabalho, na sua família, porque é como se os outros te sugassem, como se você não conseguisse se estabelecer. Então, vamos lá. Cansaço, ressentimento e desconforto são os 3 principais sinais de limites não respeitados, tá? Só que essas questões geralmente não são aprendidas em casa. Quando a pessoa tem dificuldade de colocar limites, é porque muitas vezes eles vêm de famílias emboladas, né? Que a gente chama de família aglutinada. Então não aprendeu a colocar limite, viu isso tem uma crença ruim, tá? Ou seja, suas crenças morais, né, do que você deveria fazer ou não, é contrário à visão de colocar limites. Você vê isso como algo próximo à arrogância, má educação, ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa de má coração, e não tem nada a ver com isso, tá? Se você pode fazer alguma coisa, você faz. Se você não pode, você não faz. É simples assim. É natural. É seguir uma ordem natural.
Ou você quer reinventar a natureza e a criação e a lei do universo? Se você quer, ok, né? Vamos procurar aí um hospital psiquiátrico para fazer uma internação, porque a realidade já saiu da sua cabeça, né? Mas eu acredito que não seja a situação de ninguém aqui que esteja me escutando. E aí eu começo a fazer algumas indagações para vocês. Algum questionamento. O que essa dificuldade de colocar limite revela sobre você? O que isso revela sobre você? Quando que talvez isso começou? O que te faz aceitar tanto assim essa quebra de limites, que todo mundo avance o sinal, todo mundo, né, rompa essa barreira? O que te permite aceitar? O que essa postura de não colocar limites tem comunicado para você? Qual é o para quê dessa situação? O que isso significa? Será que você não está, com alguma forma, tendo algum comportamento que reforce para os outros exceder os limites? Te fazer de gato-sapato, te fazer de trouxa, te colocar mais carga nas costas? Será que você não está tendo alguma postura que aceite ou que reforce isso? E o que isso revela sobre você? O que isso revela sobre a sua história? Esse mecanismo é um mecanismo para livrar de algum sofrimento maior? Com medo de rejeição, por exemplo? É para se sentir talvez útil, porque você acha que você não vale nada e não é capaz de fazer nada? Qual a necessidade, a fragilidade emocional que está sustentando esse mau hábito, esse mau comportamento? É para você anotar e refletir, tacar no papel isso. Porque esse é o ponto de partida para a sua resolução. Faça essas indagações, volta o vídeo, escuta de novo as perguntas, tá? Porque muitas vezes, não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas os outros invadem os espaços que nós mesmos abrimos. Se alguém está invadindo o seu espaço e te dando uma carga que não é sua, te fazendo de gato e sapato, excedendo sinais e limites, certo? Em relacionamentos, por exemplo, mal começou a se relacionar ali, começou a ficar, e o homem ou a garota está querendo já ir para um próximo nível, fazer alguma outra coisa, ter algum contato mais próximo, e você fala não, e o outro não respeita, e aí você, às vezes, quantas pessoas eu já escutei, por exemplo, que teve relações, né? Você sabe do que eu estou falando? Sem querer. Mateus, mas como assim sem querer? Sem querer no sentido que a pressão social, a cobrança ali, o momento, o clima, porque os outros, porque uma amiga, porque já era, e não quis, e depois fica se sentindo mal. E ela tinha falado para ela mesmo que ia mudar e que não ia fazer, e aconteceu de novo. Então, cuidado. Os outros invadem o espaço que nós abrimos. Quais são os espaços que estão abertos? E estão abertos por quê? E estão abertos para quê? Reflita sobre isso, por favor. Comece a se cuidar. Porque não basta simplesmente dizer não, dar patada e ser seco e bravo. Também isso não é saudável. Isso é só também algum mecanismo de defesa, de reatividade, que tem alguma questão emocional por detrás. A gente tem que aprender a ter uma dinâmica saudável de vai e vem, ora sim, ora não. Ora sim, ora não. E a gente tem que entender que nos nossos relacionamentos, até no casamento mesmo, eu não tenho que concordar em tudo com meu parceiro, com minha parceira. E às vezes é normal divergir. E às vezes vão ter algumas ações que eu vou fazer sozinho e não vai ser com ele, ou não vai ser com ela. Tá? E tá tudo bem. Não tem que ser tudo colado, embolado e assim vai. Não, existe sua individualidade. Cada casal vai ter um crivo de mais ou menos individualidade. Mas tem que ter. Tem que ter. Tá? E para estabelecer esses limites, tem que curar essas feridas e saber se impor. Ah, Mateus, mas aí eu vou estar sendo egoísta. Olha, nem sempre o egoísmo é ruim. Se eu não cuidar de mim primeiro, como que eu vou conseguir cuidar dos outros? Aí é o que eu falo, né? Aí fica lá um cadáver lá, um defunto, um zumbi querendo ajudar os outros. Eu acho que não caiu a ficha da realidade ainda, né? Então cuidado.
E aí tem pessoas que a gente tem que adotar algum princípio. O princípio é de dar menos para os outros, às vezes, para conseguir dar mais para si. Então, eu quero ajudar os outros, olha só que paradoxo, né? Eu quero ajudar os outros e às vezes eu tenho que dar menos para os outros para dar mais para mim, para eu conseguir ajudar mais os outros. Se eu só dou e não sei, gente, é simples. Se eu só uso o celular, uso e não carrega a bateria, o que vai acontecer? Você já sabe. Tem muita gente aí que é como se fosse um celular e esquecesse que existe carregador. Aí usa e muitas vezes não é nem para ele, é para os outros, né? E socou o carregador sei lá onde e depois se queixa que não está servindo mais para nada. Lógico. Você se carregou? Você carregou a bateria? A não ser que você seja um celular que tem um painel solar já acoplado aqui, ó, pode ser, não sei, vai ver, eu estou desinformado, né? Eu tenho um painel solar aqui, ó, e aí pode usar à vontade, porque já está carregando, mas tem que ter uma fonte de carregamento. Se você conseguir desenvolver essa habilidade de não, já tem uma fonte de carregamento, o próprio ajudar já me carrega e funciona bem, ok, se está funcionando bem, eu não estou aqui para falar que está errado. Mas a base é você tem que carregar, não é só dar, tá bom? Grave essa frase na sua cabeça. Não estabelecer limite é falta de amor. Seja com você, seja com seu filho, seja com seu parceiro, seja com seu trabalho, seja com seu amigo, seja o que for. Tá bom? E isso vai exigir de você um extremo autoconhecimento. Isso vai exigir de você uma habilidade enorme de olhar para dentro de você e sarar essas aberturas que você abre. Então sempre vai ter uma conotação emocional que está atrapalhando eu estabelecer esses limites. Uma fragilidade, é um medo, é um trauma, é uma crença que tem uma conotação emocional por detrás. Tá? Alguns sinais também que você pode perceber se você é uma pessoa que tem dificuldade de estabelecer limites é o seguinte. Deixa eu ver se eu lembro que eu anotei aqui, porque às vezes nem eu consigo ler direito o que eu anotei. Fala sobre sua intimidade para desconhecidos e depois se arrepende. Isso aí é desrespeitar seus limites pessoais. Se sente muito próximo, apaixonado, mas não numa conotação sexual, né? Muito apaixonado com pessoas que se importam com você. Basta alguém dar um pouco de atenção e você já fica BFF, acolhe essa pessoa. No começo da relação já vira aquele chiclete, já sufoca aquela pessoa e extrapola os limites do outro. Tá? Ir contra si próprio para evitar desagradar os outros e você fere seus princípios e valores só para não ser desagradável. O outro controla muitas vezes e define suas escolhas, né? Deixa os outros descarregarem em você a frustração dele, ou seja, todo mundo usa você de saco de pancada e você aceita. E os outros geralmente estão tomando decisão do que pode fazer ou não e você simplesmente acata, não emitindo muita opinião. Você acaba querendo ter uma leitura mental de que os outros vão entender do que você está pensando, o que você deseja, ou que você entende o que os outros estejam pensando e desejam. Isso não acontece. E os outros são abusivos com você. Isso tudo são sinais de que você está com dificuldades de estabelecer esses limites. Mas agora é a hora da gente começar a fazer as reflexões de intervenções de como aplicar esses limites. Tá? Algumas ferramentas. Lógico que o que eu vou te dar aqui, gente, não vai resolver tudo não, porque eu vou te dar algumas ferramentas para você aplicar. Mas a base para você realmente conseguir aplicar essas ferramentas no máximo é o autoconhecimento, é você sabendo entender suas necessidades emocionais que são por detrás disso. O melhor caminho mais profundo e efetivo para isso é psicoterapia. Se você quiser ter interesse, basta você conversar comigo, tirar a dúvida, a gente alinha e eu te ajudo. Mas caso vocês não estejam sabendo, vou falar aqui, tem uma outra forma também. Eu tenho uma mentoria junto com a Aline sobre inteligência emocional, uma mentoria de inteligência emocional, onde a gente está com as inscrições abertas, a gente está fechando turma, né, querendo fechar a turma, para fazer essa mentoria, que vai constituir aí em 4 encontros ao vivo com a gente, mais um acompanhamento ali no tete-a-tete, para você entender sobre emoções, para que elas servem, o que são. Vai ter parte prática de ferramentas, estratégias práticas para você regular essas emoções, essas reações emocionais,
como lidar com os problemas e as recaídas que vão aparecer no processo, estabelecendo estilos de comunicações saudáveis que funcionam e também como colocar isso tudo num hábito, num princípio de autorresponsabilidade para você ter um resultado expressivo na sua vida. Acompanhe aqui o perfil para você ficar por dentro disso, tá? Ou o perfil da Aline também, mas as inscrições do curso estão abertas, né? Da mentoria. A gente fala mentoria porque é tete a tete ali, né? A gente tem as aulas no tete a tete, ainda não está gravado, a gente vai estruturar isso, quem sabe mais para frente um curso. Olha, faz tempo que a gente abriu essa turma e a gente abriu agora de novo, então aproveite essa oportunidade. Se você quiser saber, basta me mandar mensagem aqui no privado que a gente conversa sobre isso. Com certeza vai te ajudar a chegar num patamar de vida maior, se é isso que você deseja. Se você quer ficar nos degraus abaixo onde você talvez esteja, a escolha é sua. Se você quer subir o degrau para se desenvolver como pessoa, como indivíduo, diante das necessidades que o futuro vai exigir de você e que o século XXI já está exigindo, a melhor escolha é investir em si mesmo e descobrir o poder da inteligência emocional. Estou te esperando o seu contato, tá? Mas vamos lá para a prática. Alguns princípios, tá? Não é bem um passo a passo, mas alguns princípios para você ir executando para conseguir estabelecer esses limites. Um ponto-chave é você ser claro na sua comunicação. Seja claro quando você quiser dizer alguma coisa, seja firme. Fulano, eu não gosto de tal atitude e me sinto incomodado em tal situação sem saber resolver o que fazer. Seja claro. Mas eu já falei mais de uma vez, não resolveu, ninguém me obedece. Ou porque você não está sendo firme ou porque você não está sendo claro. Se comunicou e não resolveu porque não se comunicou direito. É porque a sua postura não está sustentando a sua comunicação. É porque talvez você não foi claro o suficiente. Tá? Então seja firme e claro na sua comunicação do seu desagrado, do que você espera. Outro ponto que eu já falei lá na live de dizer não, né? Nem tudo você tem que justificar. Você tem que dizer sua razão. Às vezes um não é só não. Não quero, não posso, não vou. Por quê? Porque eu não quero, porque eu não posso e porque eu não vou. Você não é obrigado a justificar, tá? E mostrar suas razões de não querer ou de não fazer aquilo. Não interessa se você tem uma coisa melhor, se você não tem interesse, ou o que for. Não é não, e eu não vou, e não quero, e não posso. É difícil fazer isso. As pessoas que não fazem, é difícil fazer isso sem se sentir culpado, mas é possível, tá? Se perceba na sua capacidade para não sobrecarregar, tá? E comunique os seus limites. Olha, não estou aguentando mais, estou me sentindo assim, assado. Aqui já chegou no meu limite. E sustente essa postura, porque não adianta você falar que não está aguentando mais, que já chegou no seu limite, mas continua fazendo, continua se esforçando. Ou seja, você está falando que chegou no seu limite. Não vou fazer mais isso, não estou aguentando mais, já estou no meu limite, eu não vou dar conta de manter as coisas de casa. Esse é fato. Por exemplo, eu já estou no meu limite, estou tendo que trabalhar, fazer isso, não vou conseguir executar isso aqui. Está no meu limite, eu tenho que descansar. Aí bobeia, tá lá você falando que você falou que não ia aguentar fazer e que você não ia fazer. O que o outro vai ver? Uai, eu não estou entendendo. Não estou entendendo. O que eu faço aqui? Deixo fazer? Eu não deixo? Então, às vezes você tem que também se ajudar, os outros ajudarem você. Tá? Seja coerente com você mesmo, perceba as suas capacidades para não se sobrecarregar, comunique isso e seja coerente. Ok? Às vezes você pode pedir mais tempo. Não é todas as decisões, seja no ambiente de trabalho, familiar, seja que você tem que dar uma resposta, uma solução, contraponto a logo entrega. Olha, eu te respondo mais tarde, te respondo daqui um dia, te respondo semana que vem, eu tenho que pensar mais sobre isso. Não, mas a oportunidade é boa. Não. Cara, eu tenho que pensar mais sobre isso. Você não tem que responder e decidir tudo à pronta entrega. Lógico que tem situações e situações, né, gente? Acho que vocês têm maturidade suficiente para entender isso, tá? Seja assertivo, tá? Já fiz uma live falando sobre assertividade, mas acho que vou ter que fazer outra. Seja assertivo. Assertividade é a habilidade comportamental de você se colocar no lugar do outro ter o mesmo valor do que você. Na passividade, o outro vale mais do que eu não valo nada e eu me dobro para o outro. Na agressividade, eu valo mais do que o outro e o outro tem que se dobrar a mim. Na assertividade, eu e o outro estão na mesma igual. Eu valido, reconheço o lado do outro, mas também reconheço o meu.
Vejo o que eu consigo ceder e o que eu não vou ceder. E o que não for possível negociar, não é possível negociar. Se não for possível chegar no objetivo comum, não foi possível. Mas o ideal é chegar no objetivo comum. Tem várias técnicas, habilidades de comunicação para resolver essa postura e essa comunicação assertiva. Se quiser, eu consigo até treinar vocês mais sobre isso. Tem até algum treinamento sobre isso. No curso de inteligência emocional, você vai aprender mais sobre isso. Tá? Se questione e olhe para dentro. É aquilo que eu falei. O que de mim tem dificuldade para dizer não para essa pessoa? O que isso revela sobre minha história? O que realmente eu estou querendo com isso? Essa dificuldade revela o que sobre mim? Está querendo comunicar. Algo em mim está com medo de dizer não. O que em mim está com medo de dizer esse não? O que isso revela sobre minha história? Onde que isso começou? Faça esses questionamentos. Vai anotando para ver o que você consegue descobrir sobre você. Se entregue e deixe a sua consciência de trazer isso. Tá bom? Outros princípios aqui para você colocar a mão na massa e conseguir estabelecer esses limites de uma maneira saudável. Não tenha medo do abandono. Parece pesado isso e não é algo fácil de resolver, mas, cara, você tem que primeiramente ter um autoconceito bom. Você tem que reconhecer o seu valor. Tá? E se a pessoa às vezes te abandonou, eu falo isso para os meus pacientes. O abandono, gente, tem muito mais a ver com a capacidade do outro do que com você. Lógico que tem pessoas que, por tanto medo de não ser abandonadas, sufocam tanto o outro e se entregam demais ou sufocam demais que acaba justamente sendo abandonada, porque fica inconveniente. E aí vai virando um ciclo improdutivo, tá? Que bom, Arlete. Qualquer coisa é só me chamar no privado. E vai virando um ciclo improdutivo. Então, quanto mais medo tem de abandono, a chance de ser abandonado é maior. Então, pare com isso. Arlete, então, por favor, olha, se você tem dificuldade de dizer não, confia no que eu estou te dizendo aqui, tá? Não é loralta, não. Quando terminar essa live, você vai clicar ali no meu perfil, vai vir entrar aqui no meu perfil Matheus Morari, vai clicar na minha bio no link e vai entrar no grupo. No grupo do WhatsApp, lá na descrição vai ter um link. Qualquer coisa você me chama no privado que eu te oriento de novo. Vai ter um link para você ter acesso às lives. Lá em uma das lives vai estar lá para você, uma live que o tema, se eu não me engano, eu acho que é Aprenda a Dizer Não. Aprenda a Dizer Não. Vai te ajudar muito nisso. Tá? Só que o ideal seria procurar um processo terapêutico, se for possível, dentro das suas condições, para ver a necessidade emocional que está por detrás disso. Mas procure. E pessoas que estão me assistindo aqui a live, estão comigo até aqui agora, ó. Parabéns, estamos quase acabando. Eu convido você a fazer o seguinte: entra no meu perfil depois e dá uma stalkeada lá. Sabe o que é isso? Roda meu perfil, sai curtindo as postagens mais antigas, vai até a última postagem. Tem umas postagens ali de quando eu comecei, falando de casal, falando de paternidade, outras postagens. Dá uma bisoiada lá, por favor, investiga, curta, comenta. Pode ser coisa antiga ou não. Salva, compartilhe. Faça essa interação para você receber meus conteúdos e o Instagram também perceber que está tendo valor, que está tendo movimento aqui. Então eu peço para você fazer isso com uma reciprocidade do que eu estou te entregando aqui. Eu acho que é algo fácil de fazer e não vai demorar muito tempo da sua jornada. Tá? Mas vamos continuar lá também, continuar os pontos, tá? Para você conseguir colocar limites. Esse aqui é mais um princípio. Esse aqui eu aprendi com o Marcos Lacerda, do canal Nós da Questão. Primeiro ponto, quando aparecer alguma situação que está excedendo o limite, você tem que reagir na hora. Você não pode se queixar de um limite que foi rompido depois que o negócio já aconteceu, seja no ambiente de trabalho, seja na família, seja com o marido, com a esposa, com filhos. Reaja na hora, tá? Aconteceu a situação, reaja na hora. Mas antes de reagir, a gente vai para o passo 2, recue alguns segundos. Como assim, Matheus? É para reagir na hora ou é para esperar alguns segundos? Porque se a gente reagir na hora, 100% na hora, a gente pode ser impulsivo e ser contaminado por uma carga emocional e não conseguir resolver muito bem. Então você tem que, vamos dizer assim, que eu briguei com você agora. Tá? Marido e mulher pegou e falou assim: ah, pelo amor de Deus, você não faz nada direito, você é burro, meu Deus do céu, não consegue enxergar isso, mas conta incompetência. É pesado fazer isso, hein? Mas você não consegue, você não sabe fazer nada direito. Aí a pessoa que recebeu esse ataque vai ter que reagir na hora, não pode deixar para falar isso sobre outro dia. Você pode pegar e falar assim: momento, pera um momento.
Respira, vai regulando sua emoção. No curso você vai aprender técnicas para fazer isso de uma maneira eficiente, regular essa emoção. Ou vai lá, bebe uma água, gude. Vai no banheiro, nem que seja para não fazer nada. E aí você volta estabelecendo uma postura de comunicação, tá? Primeiramente, você vai comunicar os seus sentimentos. Então, olha, eu fico totalmente decepcionada, eu me sinto assim. Você não vai falar do outro, você é isso, eu. Você vai falar eu, não é você, eu. Você vai expressar seus sentimentos, que você se sente diante daquilo que ela falou, tá? Ou como aquilo te afeta, beleza? Falando dos sentimentos. Depois você vai perguntar para a pessoa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você tem certeza do que você disse? Realmente, você acredita e tem certeza de que você se casou com uma pessoa incompetente, que não presta para nada, que é burra, que é lerda? Realmente é isso? Você tem certeza absolutamente sobre isso que você disse sobre mim? Que você vai jogar para a pessoa, você vai inverter o jogo. Você vai jogar para a pessoa para ela refletir o que ela falou, para ela cair na real. Aí se a pessoa insistir, sim, você é isso mesmo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então você repete, então tá, então você está querendo dizer que você casou, então você decidiu casar com uma pessoa burra, com uma pessoa incompetente, lerda que não sabe para nada. Você decidiu casar com uma pessoa assim. Então tá. Pensa nisso então. E se retira. Você joga de uma maneira assertiva, tá, para o outro. Isso parece ser cínico, né, gente? Mas não é cínico, é ser assertivo. É se posicionar, é estabelecer limites. Nessa parte, quando você comunica seus sentimentos, você pode falar que você não se sente confortável com isso, que isso vai trazer tais consequências. Tá? Eu tenho até um roteiro de comunicação específico para aplicar nessas situações. Então você vai repetir, depois que você pediu a certeza da pessoa, se a pessoa insistiu, né? Você repete, então, então você se casou com uma pessoa assim, assado. E uma coisa que você não pode fazer, tá? Não pode fazer é empilhar questões que já aconteceram. Seja objetivo. Não é para você ficar trazendo coisas, problemas de outros momentos que limites foram quebrados e de brigas e jogar na roda. Não, você não vai empilhar isso. E se a outra pessoa quiser jogar alguma coisa na roda que não está sendo debatida naquele momento, você fala, epa, olha, se você não quis resolver isso naquela hora, naquele momento, agora não é hora de resolver. Eu não quero falar sobre esse assunto, nós estamos falando sobre isso. Vamos resolver isso aqui primeiro. Não vou ficar carregando, pegando lenha do passado, não. O que passou, passou, e se você quiser resolver isso, vai ser outra hora. Agora nós estamos conversando disso aqui. Vamos resolver isso aqui. E se não tiver papo, não tiver como resolver, você não é obrigado a ficar naquele momento batendo boca num lugar que não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa postura de você comunicar o que você sente, você vai reagir naquele momento para resolver o problema que apareceu. O problema apareceu, tem que ser resolvido, não é para empurrar com a barriga, não. A maioria dos casais vai aparecendo um problema, vai deixando o tempo passar, eu não falo nada, daqui a pouco tá um boom, daqui a pouco tem traição, daqui a pouco tem um monte de coisa e não sabe por quê. Então, aconteceu o problema, já resolve, retira alguns segundos para controlar a emoção, comunica o que você sente. Olha, eu estou me sentindo assim, assado, e eu espero que isso não se aconteça. Você fala de você, o que você sente, o que isso faz você trazer de pensamento, quais as consequências disso, como você se comporta referente a isso. E você pergunta para a pessoa, eu quero saber de você, se realmente você tem certeza disso que você está se comunicando. Realmente você tem certeza disso? Ou não? Realmente é isso que você acha? Se a pessoa insistir, porque às vezes nesse ponto a pessoa já calma, não, realmente não é bem assim, a pessoa pega e para, você jogou para ela refletir, para o córtex pré-frontal dela trabalhar. Se ela insistir, você repete, então tá, então você está me dizendo que você se casou com uma pessoa assim, assado. Você reflita isso e devolve o questionamento, então pensa nisso, veja se realmente você quer continuar dessa escolha, porque não faz sentido, então você continuar um relacionamento que a pessoa é tudo isso, né? Parece que é isso que você está querendo dizer. Então pensa nisso. Pega e se retira. Você inverteu a jogada, não caiu no jogo de bate-boca. Tá? E o cerne do ponto-chave para você estabelecer limites é veja suas necessidades emocionais. E a responsabilidade de mudança é sua. A responsabilidade do limite é seu. Babaca, pessoas sem noção, que vão estar quebrando limites e querendo exigir mais de você, vai ter por aí. E o problema não é deles, não é os outros que têm que parar de romper a fronteira. É você que tem que estabelecer limite. Não é você falar assim, ô vizinho,
Não invade aqui não, tá? É você que tem que colocar a cerca, é você que tem que colocar o cachorro. É você que tem que subir o muro, é você que tem que fazer a barreira ali da fronteira e colocar exército. Não é você ficar confiando que o outro não vai invadir. O problema não é o outro que não vai invadir. Não é a responsável da sua vida, do seu território, não é o outro, é você. E você que vai estabelecer quem são os soldados dessa fronteira, qual é o sistema e a forma que você vai fazer para estabelecer a sua segurança, a sua hegemonia, o seu governo interno. Não é fácil não, tá, gente? Tem muitas nuances, tem muitas variáveis, tá? Mas é possível, acho que essa live te ajudou dessa maneira para você aumentar a visão de colocar isso em prática, entender. Mas limites é importante, tá? Quem ama, coloca limite. Se você ama, você coloca limite. Coloque limite nos seus filhos, eles gostam disso e faz bem. E se está com dificuldade é porque tem questões internas a serem resolvidas. Procure um processo terapêutico, que isso vai te ajudar e muito, tá? Isso é um investimento na sua vida, na sua carreira, na sua finança, no seu trabalho, em tudo. E se você quiser, as inscrições para a mentoria de inteligência emocional estão abertas. Basta me mandar uma mensagem que a gente conversa e eu tiro suas dúvidas. Me acompanhe aqui no perfil, faça uma stalkeada aqui no meu perfil, curta, comente, compartilha, tá? E é isso. Obrigado pela atenção de vocês que ficaram até aqui. Quem não conseguiu assistir a live toda, veja a gravação. Você que ficou aqui na gravação e assistiu também, muito parabéns, muito obrigado pela sua atenção. O objetivo aqui é realmente ajudar. E olha, gente, entrar em contato comigo é muito fácil. Você quer conversar comigo para tirar alguma dúvida, para fazer algum comentário, para xingar, para criticar, para marcar sessão, para comprar um dos meus produtos, dos meus protocolos. Eu tenho protocolo de ansiedade, eu tenho curso de ansiedade, eu tenho curso de saúde mental e de inteligência emocional. Fique à vontade, tá? Só me mandar mensagem. Obrigado pela atenção de vocês. Boa noite, fiquem com Deus e até terça-feira que vem, tá? Até mais.